noite, senhoras e senhores, estamos ao vivo para falar... Opa, cheguei até a me cuspir agora, tô empolgado. Para falar sobre relacionamento com os filhos, como lidar com isso. E hoje temos uma convidada mais que especial, tá? Mais que especial. Quente o café. Por isso que eu tô tão empolgado. A Camila chegou por aí, a convidada, tá? Vamos esperar mais uns minutinhos para o pessoal ir chegando, tá? Pra gente conversar. Camila, já teve uma mulher que me mandou um direct. Eu não tô vendo a live. Aí eu disse, não, eu vou entrar agora. Então, esse é um tema aguardado. É um tema aguardado. Deixa eu escrever aqui no título. Qual o segredo? Qual o segredo para ter um bom relacionamento com os filhos? Deixa eu colocar aqui. Camila, a nossa convidada já deu boa noite, tá, gente? Já tá aqui. Só deixa eu fixar esse comentário, tá? Sejam todos muito bem-vindos, tá? Deixa eu chamar aqui a nossa convidada pra gente iniciar a conversa. Aqui, achei. Camila, te mandei a solicitação, tá? Opa! Boa noite. Muito boa noite. Prazer te conhecer, tá? Gente, a Camila, a gente só se conhece pelo WhatsApp, né? Tudo globalização, né? Efeitos da globalização. Enfim, mas Pandemia. prazer de verdade, tá? Muito obrigado pela disponibilidade desde já, tá? E, gente, a nossa convidada hoje, ela é formada... Deixa eu falar um pouquinho dela, né? Rapidinho, um resuminho. Ela é formada pela Escola do Paraná, né? Em contabilidade. E aí ela se tornou especialista em comportamento humano. Fez pós, né? Em gestão estratégica de pessoas. E aí ela está aqui com nós hoje para conversar e Boa noite a todos. Hoje nós vamos falar um pouquinho aí sobre a educação dos filhos, né, Thiago? Que é uma coisa assim que pega muito, principalmente nessa época que a gente está vivendo hoje de pandemia, que a maioria dos pais pode, né, teve aí essa fase de estar em casa, teve um relacionamento mais estreito aí com os filhos, alguns até começaram a conhecer os seus filhos, que teve uns, eu acho que nem conhecia os filhos, né, por conta dessa pandemia. Se aproximou um pouco mais aí dos filhos. E a gente vai falar um pouquinho que eu acho assim que não há ninguém melhor, com mais autonomia no assunto para falar sobre isso do que a mãe, né? Mãe e pai. Acho que quem vive isso na pele realmente sabe, é especialista no assunto. Você pode ter todas as faculdades do mundo, mas se você não viver na pele, você não é especialista. Agora, o pai e a mãe, ele é um especialista. a experiência é forte, né? A experiência é muito mais forte do que a Exatamente. teoria, né? E, e tu estava me falando e eu estava pensando, né? O papel de educar uma criança, né? Porque lidar com a solidão já é difícil, né? Lidar com o autoconhecimento, se olhar no espelho, já é difícil. E aí nós vamos para o segundo estágio, né? Que é o casamento, né? O desafio se torna ainda maior, apesar de ser prazeroso. Além de ser prazeroso, né? É um grande desafio. E aí, com essa chegada dessa terceira pessoa, dessa quarta pessoa, desses filhos, né? Como lidar, como educar esses serizinhos, né? Que estão sob nossa responsabilidade.
E como falar sobre disciplina, Camila? Como lidar? Como discipliná-los? Então, Thiago, assim, quando a gente começa a falar de filhos, eu me lembro um pouco assim de quando eu entrei nesse universo mãe. Que esse universo infinito, infantil, a gente, em primeiro lugar, que a nossa era, a nossa época é diferente dessa época. Então a gente tem que primeiro passar a entender que nós não vivemos mais na nossa época, que é uma nova era, que é tudo novo, que é tudo diferente, e que os filhos também, automaticamente, eles estão aderindo ao momento deles, né? Então a gente tem que ter essa mentalidade, essa maturidade, poder entender isso. Hoje eu tenho 16 anos que estou com meu esposo e nós demoramos aí quase que 8 anos, 7 anos para poder ter o nosso primeiro filho. Então ele foi muito esperado, foi uma coisa assim que a gente planejou, foi uma coisa que a gente queria muito, que a gente desejava muito e acabou que aconteceu e ele veio. Então quando ele veio, a gente acha que a gente já está preparado, que a gente não, eu já sei como cuidar, e todo mundo dá palpite, todo mundo fala como tem que ser, como que vai ser, e no final de tudo não é nada do que todo mundo fala. É totalmente diferente, sabe? Então, assim, se tiver cólica, você acha assim, se tiver isso, você acha assim, se der, coloca muito roupa, coloca menos roupa, e aí você vai ouvindo aquele monte de coisas, e na realidade mesmo, no vamos ver, é totalmente diferente, sabe? É na hora que você vai dar o papai, a criança balança, joga a comida na tua cara. Isso ninguém te fala, né? Sim. Que você vai ter que acordar de madrugada para trocar a fralda e vai ser cansativo e não vai ser legal. Então, assim, essa parte ruim da maternidade, dos filhos, as pessoas não costumam falar muito, né? E aí vem a segunda etapa, eles começam a crescer, vem ali a parte dos 2 aninhos, 1 ano e meio. A minha hoje está com 1 ano e 3 meses, Ah, mas já faz pirraça, já tem domínio próprio, entendeu? Ela já manda na gente. Então, como que a gente consegue disciplinar uma criança de 1 ano? Como que você consegue colocar disciplina numa cabecinha que não tem mentalidade, que não sabe nem que está viva, na verdade, né? Uma sim. criança de 1 ano, ela não sabe que existe. Então, por onde que a gente começa? Eu costumo dizer que o meu primeiro filho, ele foi a minha faculdade. Ah, Ele foi a minha faculdade de mãe, sabe? Hoje ele tem 6 anos, ainda tem muito chão pela frente. Mas ele foi a minha faculdade. Com o Davi, eu aprendi a ser a mãe que trabalhou e estudou, que foi dona de casa, que foi esposa, que teve que cuidar da autoestima, que teve que cuidar da mãe, teve que cuidar do pai, auxiliar os irmãos. Então, eu tive que ser tudo para sim. todos e tive que ter essa inteligência emocional de saber lidar com as minhas emoções naquele período. Por quê? Porque eu estudava e trabalhava. E tive o Davi. Então, olha só, como que você vai disciplinar uma criança vivendo esse contexto todo, né? Sim. E hoje é uma realidade. As mães vivem isso, né? A gente tem que se desdobrar, porque é uma necessidade humana. Hoje em dia, a gente tem que trabalhar fora. O custo de vida está muito alto, está E muito elevado. Camila, tu falou em 2 pontos muito fortes que é bom a gente relembrar para o pessoal que está chegando aqui, né? Primeiro ponto, a questão da mentalidade. Você não pode querer educar os seus filhos como você foi educado. Tá, alguma coisa Exatamente. pode dar certo. Ok, pode dar certo. Mas nem tudo. Literalmente tudo não tem como dar certo. E o outro ponto que tu falou que eu achei muito importante, muito interessante a gente falar disso. Essa jornada dupla, né, da mulher, né? E aí, Sim, quando a mulher se vê nessa jornada dupla, os estudos já dizem que a mulher que se sente sobrecarregada vai cair esse desconforto no relacionamento. Então, sim. essa mulher com essa jornada dupla, o esposo que está do lado tem que observar, tem que estar de olho. Poxa, minha mulher tem 2 funções. Eu chego em casa, entro na caixinha do nada e deu. E ela, né, continua. Então a gente precisa atentar para isso, né? Mas continue, por favor, Camila. Exato. Aí foram, sim, pontos que eu tive que me adaptar,
Por quê? Porque eu trabalhava, eu tinha que acordar muito cedo, 5h30 da manhã, para fazer o meu almoço e do meu esposo. Deixava o Davi na creche, olha só a rotina. Deixava o Davi na creche o dia inteiro. Chegava às 6 horas, pegava o Davi, corria em casa, dava alguma coisa pro Davi comer e corria pra faculdade. Chegava em casa 11 horas da noite. E aí eu parava? Não. Eu e meu esposo às vezes ia limpar a casa, ia lavar a roupa, ia cuidar dos afazeres do lar. E aí dar atenção pro casal ali nos momentos que a gente ainda conseguia fazer alguma coisa. Então, assim, era uma rotina muito pesada, muito mesmo pesada. E o Davi, ele meio que se adaptou à nossa rotina. Ele teve que crescer dentro da faculdade. Ele fez os 4 anos da faculdade comigo. Ele entrou comigo, ele nasceu em setembro, eu tirei até dezembro. Em dezembro eu ainda fiz algumas provas em casa. E em fevereiro ele já voltou comigo. Então ele estava muito bebezinho. E eu lembro que eu levava as colchonetes, levava os lençóis e colocava, eu sempre sentava no canto do fundo assim da sala e colocava ele deitadinho no chão para poder ele dormir, e ele dormia a aula toda. Mas como que eu consegui fazer isso? Eu criei uma rotina para o Davi. Então, às vezes, o que eu fazia? Eu descia, que a faculdade era de 3 andares, e a gente ficava, às vezes, no terceiro andar. Eu descia 8 horas da noite, todos os dias em ponto. Descia para o carro, fazia ele dormir, dava mamar para ele, fazia ele dormir, subia com ele dormindo. Então, ele ia dormindo até por volta das 10, 10h30, acabava a aula, o Davi estava dormindo. Aí me perguntavam assim, tá, mas e aí quando o Davi começou a crescer, que não tinha mais essa rotina, o que você fez? Ai, menino, aí que pega, a disciplina. Ele colocou isso na cabecinha dele. Sim. Então, desde pequenininho, ele tinha rotina, às vezes ele dormia assim às 8 horas. Quando ele não dormia, ele se habituou ao ambiente. Então, às vezes, um colega de sala pegava ele para brincar, saía com ele. Quando era de prova, os professores colaboravam muito, ajudavam também. E assim, e foi os 4 anos assim, e deu muito certo. Sim. E deu muito certo. Era muito cansativo, mas deu muito certo porque eu não desisti, eu não forcei a barra pro lado dele também, porque eu entendia até onde ele podia ir. O dia que eu via que ele estava muito cansado da escolinha e tudo mais, eu dava uma freada, eu ficava em casa, tranquei 2 semestres. Por quê? Porque eu via a necessidade dele. Apesar de que eu precisava, mas eu via a necessidade dele. Então, a disciplina, eu acho que ela começa no pai e na mãe, né? Exato. Quando você começa a colocar regras, e essas regras, elas têm que partir da gente. Né? Hoje o Davi, ele é uma criança, eu falo assim, essa live vai ficar gravada e muitas pessoas que me conhecem vai ver. O Davi é uma criança muito disciplinada. Então hoje ele tem horário para dormir, deu 9 horas da noite em ponto, pode estar em qualquer lugar. Mãe, tô com sono, quero dormir. E acabou. Então a gente agora tem hora para voltar para casa, porque ele tem hora, o horário dele, assim, a cabecinha dele funciona igual um reloginho. Aí chega de manhã, 6h30, Davi já tá na ativa, já tá correndo, já tá brincando, já tomou café. Então ele tem a rotina. Ele acorda de manhã, ele arruma a cama dele, ele escova o dentinho, bença pai, bença mãe, faz a oraçãozinha dele a hora que ele acorda. Então nós criamos uma rotina para ele, onde hoje isso é um hábito. Não é uma coisa que a gente cobra, mas virou um hábito. Sim, e aí tu me faz pensar em como a construção individual dos pais influencia diretamente na construção do filho. Porque o filho, ele aprende. Ele aprende olhando, ele aprende sentindo, né? Porque no início ele não tem tanta racionalidade, mas ele observa e ele sente muito, né? Então, ele sente esse desenvolvimento de vocês, essa disciplina de vocês, e ele absorve isso como certo. Camila, fizeram perguntas aqui pra gente. Deixa eu ler aqui. Vamos ver. A República da Arte, a Ana o nome dela, fez uma pergunta aqui. O bom relacionamento com os filhos, daí apenas os consanguíneos que moram juntos, ou engloba enteados também? Eu não sei se ela estava perguntando sobre a construção de vocês, se vocês moravam com enteados. Eu não sei.
Eu acho que ela está perguntando se essa educação ela consegue colocar para os enteados. Ah, eu acredito que sim. É. O que que você acredita, Camila? Eu acredito que quando um parceiro, quando duas pessoas que trazem, que vêm de outros relacionamentos, e vêm outros filhos de outros relacionamentos, eu acho que isso tem que ser dos dois, tem que ter um entendimento de que, a partir desse momento, ele tem que me dar essa autoridade sobre aquela criança. Ela tem que entender que há um adulto aqui também, que esse adulto precisa ser respeitado, né? Eu acho que há um limite tanto para a criança, né, para o adolescente, para a criança, para o filho ali do outro, como para aquela pessoa que está entrando naquela família. Eu acho que há um respeito mútuo dos dois. Tu falou uma frase que foi cirúrgica. Cirúrgica. É dar permissão ao outro adulto para educar. Por quê? Porque há um encontro de histórias de vidas diferentes, né? Uma nova pessoa está chegando na configuração familiar e vem com ela uma nova história de vida, que não era do pai, não era o primeiro, né? Vamos dizer, o titular, vamos dizer assim. Então, é necessário que ambos entrem em consenso como vamos educar essa criança, né? E eu permito o outro, porque tem uma questão de não vai gritar com meu filho, sabe? Tem muito essa questão. Então, se a pessoa, se a mãe ou se é o pai, né, não se libertar desse, se não tiver essa permissão ao outro para educar também, se os dois não entrarem num consenso, vai haver desconforto. Mas, Camila, respondemos essa e a Priscila falou, mãe dá jeito para tudo, né? A Priscila é outra guerreira, Camila. Jornalista com filhos e também acredito que passou uma rotina próxima da tua. A Alessandra disse, eu tô para acreditar que a criança já nasce com sua personalidade, e riu. Mas, na verdade, nós condicionamos os acontecimentos que surgem. Essa geração me assusta, ela falou. Né? Eu também concordo com a Alessandra. De certa forma, ela já nasce com uma propriedade dela, mas até certo ponto nós também conseguimos influenciar essa. Sim. E a Priscila falou, foi ensinado sem peso, sem opressão. A minha filha mais velha é assim também, ó, como a sua, Camila. E a Ana disse, exatamente, você entendeu bem como ela estava pensando a pergunta. Podemos continuar, Camila. Estávamos falando na importância da rotina, né? E como vocês conseguiram estipular essa rotina. Comentamos também sobre essa questão da jornada dupla, né? Como lidar com esse trabalho? Como lidar com isso? Com isso tudo, né, Camila? Então, assim, e foi muito puxado. Tiago, foi assim uma fase da minha vida assim de muito aprendizado, por quê? Porque eu tive que lidar com as minhas emoções, porque quem trabalha e estuda já é cansativo, é muito exaustivo. E quando eu comecei o curso de contabilidade, eu não pensava em engravidar. Nós queríamos muito filho, porque já tinha 7 anos que a gente estava junto. E era muita pressão de todo mundo. Só falta vocês, só falta vocês. E naquele momento a gente estava começando a faculdade, a gente estava construindo algumas coisas, estava com outros projetos, mas aí veio aquele sentimento de que precisamos ter um filho e a gente está ficando velho. Falou os velhos, né? E aí a gente pegou e falou, não, então tá, vamos planejar e vamos ter um neném. Deu certo. Então, quando aconteceu, a gente não colocou isso, poxa, eu vou estar estudando, eu vou estar trabalhando, vai ter a casa, vai ter o marido, vai ter o neném, como que eu vou fazer para conciliar tudo isso? A gente não pensa nisso. E é uma jornada que hoje em dia, graças a Deus, assim, tudo que eu passei me ensinou muito, porque hoje eu trabalho, hoje eu estudo bastante à noite, às vezes eu estudo à noite, eu trabalho, e os meus filhos conseguem entender, entendeu? Eles conseguem entender isso. Hoje o Davi, muitas das vezes, ele fala, mamãe, você vai trabalhar? Hoje você vai trabalhar? Então, por quê? Porque a gente desce no nível dele e a gente brinca com ele.
poxa, a gente tem um tempo. Hoje eu consigo fazer isso. Há um tempo para o Davi, tá? Eu trabalhei o dia inteiro. Qual que é a minha prioridade? Então a gente tem que saber separar essa prioridade. A minha prioridade é ele, é a neném. Então quando eu chego do trabalho, o que eu faço? Se eu cheguei 6 horas do trabalho, qual que é a minha prioridade? É ir para a cozinha? É ver a casa toda bagunçada e correr e arrumar a casa? É ficar no Facebook? É ficar no WhatsApp? Não, minha prioridade é as crianças. Então eu largo tudo do jeito que tá e eu vou brincar com eles. Até a hora que eles falam, chega, mamãe quero dormir, aí pronto, acabou. Então é aquele momento que eu tiro para brincar, vou dar um banho, dou a janta, olho no olho ali com ele, como foi seu dia, você estudou, o que você fez na escola, como foi seu dia. E é tão gostoso que ele aprendeu, quando eu chego na escola dele para buscar ele, ele fala assim, mamãe, como foi seu dia? Então assim, Que massa. sabe, não tem coisa mais gostosa ele chegar e falar assim, mamãe, como foi seu dia? Então assim, é muito gostoso você ver o teu filho interagindo com você assim, quase que de igual para igual. Sabe? Então, às vezes, a gente chega em casa, mãe, vamos brincar disso? Vamos. Então, a gente vai brincar e pula no sofá e corre atrás um do outro, e pega, e põe a neném no meio, e a gente interage. Então, muitas mães e famílias, hoje, eles não têm essa interação com a criança. Pô, chega em casa, aquela correria, a casa tá suja, e aí tem um marido, tá, 9 horas, tá todo mundo dormindo, o que eu faço agora? Então, agora, qual que é a minha prioridade depois das crianças? Tá, vou dar uma organizada meio por cima, vou fazer o almoço, vou deixar pronto e vou ficar com meu nego. Acabou, tá Sim. resolvido. E, Entendeu? Então é essa disciplina que é interessante. e tu falou um ponto muito importante, né? Essa questão do olhar no olho. Eu até me emociono, porque a minha mãe também era... minha relação com a mãe, minha mãe também. Enfim, mas tu ter tempo de qualidade, sabe? Muitas vezes a pessoa Exatamente. muitas vezes a pessoa não consegue, os pais não conseguem ter a noite toda, né? Mas a questão é ter o tempo de qualidade com os filhos. É o que eles sentem quando vocês realmente estão ali com ele. Muitas vezes o pai senta para fazer atividade com o filho, tarefa, mas está aqui no celular. Ó. Tá certo. Não, aí tá errado. Sabe? Não tem tempo de qualidade. Então, a questão é, tenha tempo de qualidade com seu filho, porque ele sente se você está com ele ou não, sabe? E essa é a grande questão, né? Em meio a essa turbulência, essa vida corrida, procure ter tempos de qualidade, mesmo que não consiga 2 horas. Mas 1 hora, meia hora, bem reservado, vale a pena, e ele vai se educar. Ele vai ser educado como você está educando. Vocês estão educando eles. Qual é o nome deles? Ah, não entendi. Qual é o nome deles? Dos Um dois? é o Davi Lucas e a outra é a Júlia Beatriz. Davi, Lucas e Júlia e Beatriz. Legal, legal. É, Davi, eu gosto do nome Davi. Mas enfim, o Karina. Davi, ele é muito disciplinado. É assim, uma criança que você tem que falar em código com eles, porque assim, se você fala alguma coisa assim, ele já cata no ar. Tipo, mamãe, você prometeu isso, hein? Você não me cumpriu isso que você prometeu. Ah, Ou então, assim, olha só que interessante isso, Thiago. Quando a gente fala de disciplina, de disciplinar a criança, é você colocar todos os dias a mesma coisa, de uma forma que ele entenda que aquilo ali é um benefício para ele. Tem um horário para jogar videogame, tem um horário para brincar, para assistir televisão, para fazer a tarefinha, tem um horário para a gente conversar sobre coisas sérias, sobre falar sobre finanças. Então, às vezes, é tão gostoso que ele fala assim, mamãe, você não deveria ter gastado dinheiro hoje com lanche, hein? Olha, ele fala, ele corrige que às vezes a gente compra um lanche, nossa, eu acho que eu não deveria ter gastado esse lanche hoje. Ele vem, eu sabia que você não devia ter gastado lanche desse jeito hoje, mamãe. Então ele vem e ele repreende a gente, ele já repreende, por quê? Porque ele sabe o que já é certo e o que é errado, sabe? Na mentalidade dele, no que ele consegue abranger, ele já tem a noção dele. E esse é muito importante, porque é o pai e a mãe que coloca isso, esse leque. É o pai e a mãe que abre esse leque. Ah, mas é uma criança, não vou falar disso para uma criança. Tá enganado. Você tá formando o caráter daquela criança que vai ser um adolescente, vai ser um adulto.
E depende daí dessa fase. É a fase que ele está formando a cabecinha dele. Então, Sim. quando ele chegar lá fora, que ele tiver os desafios, as frustrações, ele vai entender. Ah, eu recebi vários nãos, o meu pai e minha mãe me ensinou assim, que eu não posso fazer isso, que eu não posso fazer aquilo, que nem sempre eu vou ganhar, que às vezes eu vou perder, vou empatar, que eu não devo desistir. Quem que coloca isso? É quando ele cresce? Não, é quando ele está pequenininho. É as frustrações que a gente vai colocando. Mãe, eu posso fazer isso? Não. Aqui em casa a gente tem o jogo do policial, que é Ah, o policial bom e o policial ruim. Então o pai dele é muito ruim, assim, severo, sabe? Não pode. Não. Às vezes ele fala assim, mãe, deixa eu jogar videogame quando chegar da escola hoje. Aí eu falo assim, pede pro seu pai. Ah, não, mãe, o pai já vai dizer não. Ele, ele já não fala, sabe a não. resposta. Eu tô Eu tô pedindo para você porque o papai já vai dizer não. Então, assim, ele sabe que vai ter momentos que ele não vai poder jogar, que ele vai ter outras prioridades para ele fazer. Porque se eu sempre, por mim, eu deixo tudo. Então, assim, tem o meu esposo que, calma aí, vem cá, não é assim. Então, ele vai segurando a rédea. Não é Sim. disciplina, calma aí, não pode. E hoje eu sou mais maleável, tá? Vai lá, faz, mas obedece o papai, faz assim. Então tem aquele jogo que é o que a gente tinha antigamente, né? Mãe, posso ir na casa do coleguinha? Pede pro seu pai. Aí o pai, posso ir na casa do coleguinha? Pede pra sua mãe. Pois é. E uma criança que não está habilitada a esperar, a criar, a negociar, a ceder, a se frustrar, ela está aleijada emocionalmente. É como se eu mandasse ela andar com uma perna só. Ela vai sofrer na vida real, na adolescência, no Ah, mercado de trabalho, na vida emocional e no casamento. Tem muitas pessoas sofrendo no casamento por conta disso. Foram aleijadas, não foram exa educadas emocionalmente. exatamente. Frustrações faz parte. Frustrações faz parte, né? Tem mais Deixa eu ler aqui o comentário da Alessandra. Tempo de qualidade geram filhos que nos traz orgulho. Orgulho. E eu acredito que foi uma risada. É muito orgulho para nós quando outrem elogia nossos filhos. Ah, deve ser um. Eu ainda não tenho filhos, né? Ah, Mas. já vai aprendendo. Pois é. Pois é. Aqui, aí ela fez outro comentário aqui. É exatamente, Camila. Quando olhamos para eles já adultos e falamos para nós dever cumprido, como pessoas de bem, de caráter elevado. Eu sou filho, né? Então eu sempre ouvi assim a mãe falar muito bem. Ah, o Thiago isso, o Thiago aquilo. Ou o Dodge, assim. Aqui, graças a Deus, assim, nós somos em 4, mas assim, ninguém saiu dos trilhos, assim. E ela fala, né? Falava assim, né? Ah, fulano tal, Juliano isso, Dodge aquilo. E deve ser muito legal, né? É verdade, assim, quando a gente para analisar o adulto, né, ele é a característica do pai e a mãe. Então, às vezes, se o pai e a mãe foi frustrado, se às vezes o pai e a mãe, ah, poxa, eu conheço uma pessoa que ele não teve brinquedos, que ele não ganhou muitos brinquedos, que ele não tinha muito, o pai e a mãe não dava muito, e que hoje o filho dele tem uma brinquedoteca em casa. O Ah, filho dele, tudo que quer, ele dá. Então, será que hoje a frustração que ele teve, ele está dando em dobro para o filho dele? Será que isso vai ser bom para o filho dele? Será que isso vai agregar para o filho dele quando o filho dele tiver adulto? Isso vai ser positivo? agora tu falou uma frase que me fez pensar numa fala muito recorrente. Vou dar ao meu filho tudo que eu não tive. Né? Quem nunca ouviu Exatamente. essa frase? E essa frase pode levar a uma educação muito errônea. Porque É o que está acontecendo. se eu estou num oposto, vamos dizer, e eu coloco o filho no outro oposto, nenhum, ou vamos dizer, extremo, melhor dizendo, se eu estou num extremo, eu coloco o meu filho no outro extremo, não vai ter saúde, né? Porque a saúde é o caminho do meio, Exatamente. né? É esse dar, é esse segurar, é esse concordar, é esse negar, é esse equilíbrio, né? Agora, aí eu fico pensando comigo,
Tá, e qual adulto você se tornou hoje? Poxa, hoje eu sou uma pessoa formada, tenho um caráter, mesmo que eu não tive um brinquedo lá atrás, eu não tive nada, mas eu fui criado com carinho, com amor. E qual que é o que tu tá criando no teu filho hoje? Ah, eu tô criando uma criança mimada, que tudo que ele pede ele tem, que não falta nada, que ele não tem frustração, e é uma criança muito feliz porque ele tem tudo. Mas será que isso é positivo ou é Pois é. negativo? Né? Às vezes eu crio, muitas pessoas falam, ah, mas vocês são muito rígidos. O Davi não pega celular aqui em casa. Ele nem sabe o que é celular. Ah, Às vezes ele brincava no meu celular, ele quebrou uma vez, acabou, não tem mais celular. Por quê? Porque há um limite. Ele já estava ficando muito em cima, ai, celular, 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 viciado em celular. Acabou. Tiramos o celular. Outra criança. Uma criança interativa, uma criança que brinca, uma criança que vai na televisão e assiste um desenho. Não sim. é uma criança vidrada 24 horas no celular. Hoje ele quer um brinquedo. Tá, você está precisando, olha o tanto que você tem. Não está satisfeito? Então vamos fazer o seguinte, vamos doar o que você tem e a gente pode comprar outro. Para Boa. que ele crie essa resiliência, para que ele possa ver o quê? Ah, eu tenho um monte de brinquedo, eu não preciso de mais brinquedo. Quando esses daqui acabar, a gente compra outro. Por quê? Porque não adianta eu entupir eles de brinquedo e fazer com que um vazio que eu preciso preencher como mãe, ele vai estar lá preenchendo com os brinquedos, com videogame, com o celular, que hoje em dia as mães fazem muito isso. Dá um celular, o pai e a mãe, né? Eu falo mães, é no contexto Sim. geral. Mas o pai e a mãe vai lá e dá o celular, pronto. Vamos sair, dá o celular. Vamos no mercado, dá o celular. Tipo, é o cala-boca da criança, Sim. né? Então, Exatamente. eu acho isso muito errado, sabe? Que adulto vai ser essa criança? Né? Que adulto? Num exemplo simples, né, de incentivar ele a se desfazer de um brinquedo para ter outro, já está incutindo um valor muito forte, que é o da empatia, né? Não existe só eu, Exato. sabe? Extremamente útil essa prática, Camila. Deixa eu ler a pergunta da Alessandra aqui. Uma outra questão, quando dê um filho para outro, a diferença? Eu acredito que a Alessandra está perguntando sobre as diferenças, né? Porque eles não são iguais, né? O Davi é diferente da Muito. Da Júlia. da Júlia, né? Então, e aí? Quando estão diferentes, né? E como lidar com isso? Hoje a Júlia tem 1 ano e 3 e o Davi tem 6. Então, assim, a diferença de idade deles é muito grande. Hoje, assim, o que eu fiz para o Davi entender que tem uma nova pessoa, que não é mais só ele, que ele precisa se adaptar a todo esse universo que a gente está vivendo agora diferente. Eu incluí o Davi nas atividades da Júlia. Então, hoje o Davi, eu falo, Davi, meu filho, me ajuda aqui. A responsabilidade de levar a fralda lixeira é você. Então, se tem uma fralda jogada no chão, no banheiro, em qualquer lugar, Davi, é tua responsabilidade. Ninguém vai catar, nem eu, nem teu pai vai catar. É você que tem que levar. Sim. Então, o Davi já sabe que vai ter que pegar as fraldinhas de cocô e guardar e jogar no lixo. Então, Davi, brinca com a tua irmã, coloca o desenho para tua irmã. O Davi vai lá na televisão e coloca o desenho. Davi, cuida um pouquinho da tua irmã. O Davi cuida, vai brincar com a tua irmã, vai interagir. Então, a gente coloca responsabilidade para que ele entenda que agora ele é o irmão mais velho e que ele precisa ajudar a cuidar dela. Então, ou seja, ele tem que ajudar a cuidar da Mana. Ele não tem que competir com ela, mas ele tem que ajudar a cuidar dela. E isso foi muito, muito bom mesmo, porque hoje, às vezes a gente compra alguma coisa para ela e não compra para ele, a gente já sabe o quê? Ele vai entender, filho, hoje a mamãe comprou para a Júlia, mas depois a gente vai comprar para você. Primeiro a neném, porque a neném é pequenininha e está precisando disso. E então ele entende isso. Às vezes ele fala, ah, mãe, você já comprou da outra vez para a Júlia, lembra? Então, ou seja, agora eu tenho que comprar para mim. Então, assim, Exatamente. ele sabe, ele é muito esperto, assim, ele é muito comunicativo. Então, a gente consegue aproveitar essa parte de comunicação dele para fazer com que ele entenda como que funciona, como que tem que ser. E ele aprendeu muito com isso. Sim. E tu tá nos ensinando hoje, Camila, de como é possível, né? Como é possível colocar valores muito positivos e fundamentais para a construção de todo ser humano
por meio da conversa, por meio da comunicação, por meio do diálogo, por meio de uma educação diante de uma vida global que cheia de compromissos e cheia de dificuldades e cheia de desafios, né? Então, é extremamente gratificante. E eu vou te falar, Camila, que hoje eu estou aprendendo contigo, está me fazendo pensar sobre o papel dessa racionalidade na criança. A gente ouve, mas às vezes a gente tem que ouvir mais vezes para ir assimilando, né? E eu sempre tenho comigo, que as crianças sentem muito, e realmente sentem, mas a gente tem que ir no desenvolvimento deles e habilitando a pensar, né? E aí a gente pode até ver por marketing, né, que tem o gatilho da razão, né? Quando a pessoa entende o que o outro está propondo, né, ela consegue aderir mais rápido. E aí tu tá me fazendo pensar sobre isso já nos primeiros anos, sabe? Muito interessante. Obrigado pelo papo. E olha que legal, Thiago. E olha que legal isso que tu falou, da criança, fazer a criança pensar, que às vezes, assim, eu estou usando muito o Davi porque é o nosso exemplo aqui que a gente tem. Sim. Às vezes ele tá ali jogando videogame e ele fica bravo, ai mamãe, eu perdi, não sei o quê. O que eu fiz? Filho, perder faz parte da vida. Isso. Você vai perder muito na sua vida e você tem que entender que faz parte, é normal. O que não faz parte da vida é desistir. Desistir não é legal. Então, se você perder, tenta de novo. Ah, mamãe, mas eu fiquei em quinto. Tenta mais uma vez, você vai ficar em quarto. Mais uma vez em terceiro. Mais uma vez em segundo. Mais uma vez você vai estar em primeiro. E aí foi interessante que ele foi lá, foi jogar e perdeu mais um, e perdeu mais uma. Aí daqui a pouco ele veio, yes, mamãe, passei, estou em primeiro lugar. Bah. Ou seja, entendeu? Assim, ele foi e ele viu que ele era capaz. Então, às vezes eu escuto ele falar, mamãe, às vezes a gente tem que perder mesmo, né? Aí é normal, né, mamãe? Sim. Ele entende. Às vezes eu colocava ele, mais a Júlia, Davi, que ele tem um tempo dele. Ele não é aceleradão, então ele tem um tempo dele. Davi, quem for mais rápido para se trocar, vai ser o vencedor. Então ele ficava bravo quando eu trocava a Júlia mais rápida. Isso não vale, a Júlia não sei o quê. Aí todo dia eu fazendo esse treinamento com ele. E eu falava, Davi, é normal, você tem que aceitar perder. É normal a gente aceitar perder. Aí chegou um momento que ele falava o quê? Mamãe, não tem problema a Júlia ganhar hoje, amanhã eu ganho. Sim, que legal. Entendeu? Porque a gente cria. Além de estar trabalhando a autoestima dele, né? Porque à medida que ele consegue se ver capaz, conquistando no videogame, ou se vendo capaz de ganhar após a perder, né? Além de estar construindo a autoestima, a capacidade, o sentimento de merecimento, de valor, tu ainda está ajudando ele a expressar as emoções. Tu não está reprimindo ele. Quando ele perdeu o jogo, tu ouviu a expressão dele e disse, vamos lidar com essa emoção, sabe? Isso é extremamente útil, extremamente útil. Porque se a gente cresce sem saber expressar as emoções, a gente faz um monte de cagada na vida adulta. A Alessandra fez A Alessandra fez um comentário aqui, Camila. Camila, algo que falou e muito me admira é ensinar os filhos a ainda dar bênção aos pais e os mais velhos. Hoje já não se vê muito menos ouvir essa dádiva. Eu fui criado assim. Pode falar, Camila. Ele é extremamente assim, ele acordou de manhã, bença papai, bença mamãe, aí ele vai lá na Júlia, Deus te abençoe, Júlia. Que massa. É muito lindo, é muito lindo. Ele sai, se ele vai para a escola, bença mãe, bença pai. Se ele chega da escola, ele pede benção. Se ele acorda, ele vai dormir, ele pede benção. É uma coisa assim que eu não fui assim. Quando eu era criança, eu não tive. Meu esposo teve essa educação. Até hoje ele pede bênção pro pai e pra mãe. E eu adotei isso, né? Porque é uma coisa, veio da cultura do meu esposo, ali da vida, da família dele, e a gente conseguiu colocar isso pro Davi e pra Júlia. Sim. E eu acredito assim que
é uma coisa assim tão respeitosa que a gente, quando ele não pede bênção, é como se não falasse bom dia, não falasse boa noite, uma coisa assim que ele fala, mamãe, bom dia, benção, mamãe, boa noite, benção. Então, é um hábito, sabe? É a disciplina, né? Vamos voltar lá no iniciozinho, a disciplina Exatamente. do todo dia fazer a mesma coisa. E o hábito, ele incorpora, né? Ele se torna parte da pessoa, né? Eu não sei se você já ouviu falar Sim. no livro O Hábitos Atômicos, do James Clear. É um livro... Aquele, o amarelinho? Como? Aquele da capinha amarela? Poxa, eu peguei... Não, acho que aquele é o poder do hábito. eu peguei em PDF, Camila, então não sei a cor da capa. Mas, se eu não me engano, tinha uma parte amarela. Mas aquele livro, ele ensina, ele fala justamente tudo que está falando nessa live. Nós somos resultados de hábitos que construímos, sabe? Quanto mais hábitos positivos nós construímos, melhores seremos. A Priscila, Camila, está dizendo que essa live foi incrível e ela falou: eu precisava ouvir uma história real, edificante assim. Olha só o poder, né? Olha só o poder. Muito obrigado, Camila. Muito obrigado. Eu que agradeço imensamente. Gente, a gente está aqui falando há 40 minutos. Eu não sei se vocês têm mais perguntas, né? Porque a gente faz live e a ideia é trocar ideia. Eu sempre falo aqui, Camila, né? Porque se eu quisesse um monólogo, eu gravava vídeos, né? Eu gravava vídeos até dois, 3 meses atrás eu gravava vídeos, Camila. Gravava vídeos segunda, quarta, sexta, eu falava sobre relacionamentos, enfim, falava sobre relações amorosas e suas dificuldades. Mas mudei, e aí eu faço lives, né? Segundas e quintas, para justamente ter essa interação, aproximar mais as pessoas, enfim. Exatamente, a Alessandra falou. Nós disciplinamos, a Alessandra fez. E um detalhe muito legal, Thiago, é que não precisa, assim, não precisa. A gente teve o nosso momento de correção, que hoje em dia, às vezes, as pessoas querem tem que bater, senão não aprende. Nem tudo é peia, nem tudo é porrada. Se eu te falar que eu levei uma surra na minha vida toda, eu levei uma surra do meu pai, quando eu falei que eu ia casar, e meu pai ficou doido, não queria que eu casasse de jeito nenhum. Foi a única vez que eu apanhei do meu pai, que eu falei assim, essa eu apanhei, já no outro dia eu falei que ia casar e sair de casa. Então, assim, eu procuro sempre, toda a vida, assim, o Cristo, ele é um pouco mais radical, assim, fica de castigo, põe no canto do castigo, já tem aquela parte da disciplina de vai pro cantinho do pensamento. Sim. E sempre isso. Então, tem um lado de você disciplinar a criança sem você precisar bater. Exatamente. Tem um momento, sim, quando você vê que a criança está muito levada, está mal educada, que a criança ela saiu do limite, que ela tá batendo na cara da avó, ela tá pulando em cima das pessoas, não tem educação. Aí é aquele momento que você tem que sentar com a criança e vamos conversar o que tem alguma coisa errada. Sim. Né? Então, nesse momento, você coloca ali o que está acontecendo, você tenta entender aquela situação. Aí tem hora que a gente sai de si, a gente lasca a sentada mesmo, porque tá na Bíblia, tem que fazer, para colocar no caminho certo. Mas a partir daquele momento que você fez, você disciplinou e a criança entendeu, tá, se eu fizer errado, o negócio vai ficar feio, então agora eu vou partir pro outro lado, é a conversa, o meu pai falou que é assim, então vamos fazer assim, mamãe falou que é assim, vamos fazer assim. Então, às vezes, o conversar, porque muitas pessoas, uma criança ela não vai entender, ela entende mais às vezes do que um adulto, entende? Eu costumo dizer assim, se nós adultos, eu tô com 30 anos, eu não aprendi até hoje, muitas das vezes eu faço caca. Imagine uma criança que está aprendendo agora, que ela está começando agora, que ela está aprendendo com os erros dela, não é verdade? Exatamente. Então a vida é assim, a gente vai cagar e vai estar aprendendo. E falando um ponto bem, não é polêmico, mas bem recorrente, né? Essa falta de educação. Muitas vezes os pais terceirizam para a escola, né? E aí se você que é pai não consegue dar conta de um, como é que a professora vai dar conta de 40? Sabe? Imagina. É verdade. Tem esse ponto.
E tem um outro ponto, Camila, que muitas vezes essa criança ela pode estar chamando atenção, ela quer chamar atenção, é o modo que ela encontrou para chamar atenção, porque ela está sendo desassistida, né? Sim, E muitas vezes essa violência pode ser um reflexo, né? exatamente. Como é que eu vou ser diferente dos meus pais? Não tem, né? Então, poxa, se meu filho está violento, se meu filho está mal educado, né? Já está mal educado, o primeiro ponto é pensar que educação que eu dei, né? Qual Exatamente. o caminho que eu direcionei meu filho? O que ele viu em mim? Eu acho que essa pergunta é a pergunta mais cirúrgica, né? E essa pergunta é meio, não tem nem como se esconder, sabe? O que meu filho viu em mim? Sabe? Sabe o que me lembra, Thiago? As pessoas falam muito assim, essa geração Nutella, essa geração Nutella. Mas a geração Nutella está sendo criada por nós. Exatamente. É uma coisa que eles não entendem. Tipo, é a geração Nutella. Mas quem que está criando a geração Nutella? Porque na minha época não era assim. Tá, na tua época, mas hoje, a época de hoje, quem está criando as crianças de hoje? Somos nós. Então somos nós que estamos tornando as crianças uma geração Nutella. A criança que não pode cair, não pode chorar, a criança que não pode dizer um não para ela, que ela já, pronto, acabou o mundo, vai se matar. O adolescente que se recebe uma repreensão do professor, já vai ligar para a polícia, já quer se matar, já se corta todo. Qual que é a geração que a gente está vivendo hoje, né? É uma geração que nós estamos criando. Sim. E não estamos assumindo a nossa responsabilidade, né? Responsabilidade. Exato. Temos que assumir essa responsabilidade. Camila, eu não sei se tem algum outro ponto a se comentar, né? Caso contrário. Eu acho que a gente falou tudo. É isso tudo e mais um pouco, né? Porque não tem como esgotar um assunto desse, né? Um desenvolvimento de um filho, Verdade. né? Porque ao mesmo tempo que o filho está desenvolvendo, a gente está desenvolvendo e cada um no seu processo e é tudo junto e misturado, né? É tudo muito, muito complexo. E a nossa ideia não é secar o assunto, né? Mas comentar sobre essas nuances, né? E fazer pensar e trazer crescimento às pessoas. Eu acredito, não, eu não tenho dúvida. Eu saio daqui enriquecido, tá? Somos dois. E aí, então, gente, se não tiverem perguntas ou comentários, a gente vai indo nessa, né? Segunda-feira estamos aqui de novo. Que bom. Boa noite para todos, ó. Para todo mundo que ficou, que participou e vai ficar gravado, eu tenho certeza que pessoas que vão ouvir isso, eu espero assim de coração, Thiago, que agregue muito, porque às vezes a única coisa que a criança precisa, que é o segredo de um bom relacionamento com os filhos, é isso aqui, é o olho no olho. É o olhar atento, o ouvir, né? Não é só o escutar e deixar, é o ouvir com atenção, o que aquela criança está sentindo, o que ele está passando. Né? Então, eu acho que quando a gente se iguala ao nível da criança, que você abaixa e você olha no olho e você pergunta como foi seu dia, o que você está precisando, né? O que a mamãe pode fazer hoje para que você não se sinta assim? E descobrir isso, acho que o segredo está aí, nesse relacionamento, de conversar, de trocar ideia, de falar mesmo sobre assuntos, sobre finanças, sobre disciplina, sobre correção, sobre nãos, sobre frustrações. Isso tem que ser falado sim, a criança ela entende sim, entendeu? Se isso for falado todos os dias, repetidamente, ele vai entender e ele vai ser uma criança que daqui a pouco vai ser um adulto aí, ó, com a cabeça no lugar, uma pessoa que sabe o que quer. Hoje, se você perguntar para o meu filho, Davi, o que você quer ser quando crescer? Vou ser policial do ar. Então, assim, ele já sabe. Policial do ar. Policial do ar. Aí ele vai ser piloto da aeronáutica. Ele fala que é policial do ar. Que massa, Então ele já sabe, ele já tem essa definição
do que ele quer, para onde ele vai. Quando ele crescer, ele diz que vai ter um carro tal, uma moto tal, ele vai ter tanto em dinheiro. Então, ele, assim, ele já tem os planos dele, ele tem 6, vai fazer 6 anos. Sim. Mas ele já sabe isso, entendeu? Ele já sabe. Por quê? Porque a gente tem esse olhar de entender e de passar isso para ele. O poder do acolhimento, né, Camila? O poder do acolhimento. Vale muito a pena, vale muito a pena. Né? Nós somos resultados do acolhimento, né, que tivemos. Sabe? Né? No início, como diz o Martin Buber, no início, tudo é relação. Sabe? No início e no fim, tudo é relação. Sabe? Porque chega no fim, o que é valorizado na terceira idade? Pessoas. Sabe? Lá no fim, tudo que vale são as experiências que temos com pessoas. Então, somos resultados desse acolhimento, né? E quanto mais a gente puder gerar esse acolhimento, mais criaremos filhos saudáveis para a vida, para o mundo, para a sociedade e para nós mesmos, né? Porque talvez no futuro a gente precise deles, né? É uma loucura essa vida, né? Se a gente não parar para dar atenção para eles, daqui a pouco eles são adultos e a gente não curtiu nada, a gente não educou, a gente não fez nada. Sim. Então, o momento de dar atenção é o agora, o acolhimento é o agora, é o viver o hoje, é o aproveitar cada segundo que você tem com o seu filho, cada segundo que você tem ali perto da sua família, do seu esposo, é ser parceiro dele, dela, entendeu? É acolher um ao outro e estar sempre em comunhão. Poxa, a mesma linguagem que eu tenho que falar, que eu falo, meu esposo fala. Então a gente tem que ter esse encaixe, tem que estar encaixado para que a coisa funcione. Não adianta eu falar uma coisa, puxar para um lado e meu esposo puxar para o outro. Eu acho que é um conjunto. A família tem que estar sempre ali engrenadinha, que aí o negócio funciona. Verdade. Camila, mais uma vez, tá? De coração, muito obrigado, tá? Muito obrigado pela disponibilidade, né? Desse tempo, por esse papo. Aprendi demais, tá? Dá um tchauzinho para o pessoal e a gente vamos indo nessa. Boa noite a todos, agradeço de coração a presença de todos vocês. E aí a gente vai se falando, me adiciona lá no meu Instagram, Camila Zapata Oficial. E eu vou sempre postando conteúdo. Essa semana eu acho que eu consigo postar algumas coisas lá, bem bacanas. E eu tenho certeza que vai agregar bastante para todo mundo. Obrigado, Camila. Obrigado, gente. A gente vai indo nessa. Boa noite a todos, tá? Tchau. Boa noite.